Começando aqui mais um vídeo no canal Adrenatec. Meu nome é Bruno. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma mercadoria que eu recebi do AliExpress. Estamos falando aqui de um kit de memória da Gloway, que veio nessa caixinha aqui, como vocês estão vendo. Essas memórias aqui, elas são um kit de 16 GB. São duas memórias de 16 GB, formando 32 GB aqui no primeiro par. E mais 32 GB aqui, né, com mais dois pentes de memória de 16 GB também, com frequência de 3.200 MHz. Veio bem embalada, né, as memórias, pelo que eu vi, que o fornecedor mandou, veio bem embalada mesmo. A caixa não tem muito detalhe, como vocês estão vendo, a memória é uma memória branca. E aqui na tarja traseira da memória a gente tem algumas informações aqui da Gloway, né? A empresa que fabrica essas memórias, como as memórias Asgard e a Acuso, junto com essas memórias aqui da Gloway, a empresa responsável por isso é a Power Electronic Technology Co. Limited. É uma empresa que fica, se eu não me engano, em Hong Kong. É uma empresa que monta essas memórias. E, se eu não me engano, os chips dessas memórias, tanto da Gloway quanto da Asgard, ela pode vir da Micron, da Samsung ou da Vaia. São essas três marcas que geralmente colocam chips de memória para essa fabricante aqui fazer as montagens. Tanto a Gloway quanto a Asgard são memórias muito boas, pelo que eu vi, e pelo preço sugerido, principalmente quando tem algumas promoções lá no AliExpress, vale muito a pena você comprar essas memórias aqui para colocar no seu PC sem gastar muito. São memórias CL16, essa daqui, 3.200 MHz de frequência, como eu estava falando. E geralmente os times dela é 16, 20, 20, 40 por 1.35 volts, como está aqui atrás. Vamos abrir aqui essa caixa. Bom, pessoal, está aqui, como vocês podem ver, ó, são memórias muito bonitas. Backplate dela branco, se eu não me engano isso aqui é o material de resfriamento que eles utilizam. Se eu não estou enganado é alumínio. Ela tem por dentro dela, se eu não me engano, um thermal paste que corre toda a parte das memórias aqui na lateral, além do backplate com o RGB aqui na parte frontal. São memórias, assim, pelo que eu vi, muito boas. Ainda vou colocar aqui no PC para poder checar. Ela lembra muito, o modelo aqui, como vocês estão vendo, ela lembra muito os modelos da TeamForce. Eu tinha uns modelos de memória no meu primeiro PC, se eu não me engano, a TeamForce Vulkan. O modelo era mais ou menos parecido com esse. Outra coisa interessante é que dá para notar que a Gloway ela tem um cuidado com essas memórias dela, né? Porque ela veio muito bem embalada, inclusive tem até um plástico aqui protegendo a memória. E a memória propriamente dita aqui, ó, é um material bem frio, pelo que eu estou vendo. Ela tem o fechamento aqui do lado, né? Fazendo aqui um enlace com essa outra lateral aqui do backplate da memória. Se eu não me engano, ela é fechada aqui por pressão. Tem um ponto aqui de pressão de um lado, ponto de pressão aqui do outro, o RGB propriamente dito aqui e as informações aqui, especificações técnicas da memória. Não sei se está dando para focar aí. Um pente só de 16 GB. E aqui ele fala que é DDR4, 3.200 MHz, PC4 PC4 25.600, CL16 20 20 40 por 1.35 volts. Eu vou colocar essas memórias aqui no computador e depois eu volto com o vídeo para vocês mostrando aí o resultado dos testes que eu vou fazer com essa memória aqui. Pronto, pessoal, eu coloquei as memórias já no computador. Foram dois kits que eu recebi da Gloway, né? Cada kit vem com dois pentes de memória de 16 GB. A frequência nominal delas é de 2.400 MHz, com XMP ativado vai para 3.200 MHz. Eu tive a preocupação de colocar pelos bancos de memórias da minha placa-mãe, colocando os pares de cada kit no banco 1 e 3, o primeiro kit, e o segundo kit no banco 2 e no banco 4, totalizando aí o Dual Channel, subindo o XMP para o computador e evitando algum problema de instabilidade que pudesse vir a causar caso eu misturasse as memórias de um kit com o outro, mudando ali os bancos de memória. Eu já vi acontecer alguns problemas similares em servidores da Dell, quando a gente pega memórias de fabricantes diferentes, mesmo que seja da mesma frequência, mas se as latências forem um pouco diferentes e você não tiver a preocupação de colocar
as mesmas memórias do mesmo fabricante, com as mesmas latências e mesmas frequências, pegando os bancos que se conversam em dual channel ou em quad channel, dependendo aí da placa-mãe, pode ser que a gente tenha algum problema de instabilidade. Mas não foi o caso aqui da Gloway. Quando eu coloquei elas no computador, funcionou tudo normal, sem nenhum problema. Ativei o XMP, não tive problema nenhum, pelo fato de terem 4 memórias na placa-mãe. Alguns reviews na internet que a gente vê aí o pessoal comentando, geralmente eles não colocam 4 memórias na placa-mãe porque dizem que dá problema com relação à ativação do XMP. E ainda tem a questão também de você ver na lista de vendors da sua placa-mãe se aquele fabricante e aquelas frequências e as latências das memórias são compatíveis aí com a sua placa-mãe. Não é o caso da Globo, ela não estava na lista da ASRock, da X570 Extreme 4, mas funcionou sem nenhum problema. Então aqui no computador, se a gente observar, começando aqui pelo CPU-Z, eu estou com um processador aqui AMD Ryzen 9 5900X, que é um processador bem quente com relação à utilização dele em 100%. Ele sobe bem a temperatura dele, então se você não tiver um sistema de resfriamento, pode causar alguma instabilidade também, independente das memórias que você coloque no PC. Ele tem um TDP máximo de 105 watts para esse processador, só que na verdade ele vai até 140, não é 105 watts realmente que ele usa de energia, ele usa sempre mais. E aqui estão as memórias. Então se a gente olhar aqui, DDR4, 64 GB identificados, Dual Channel 64 bits e a frequência aqui das memórias com XMP ativo 1596.8 MHz. Fator de divisão aí, né, por 2. Você multiplicando isso, você vai chegar em 3.200. E aqui nós temos as latências e os tempos das memórias: 16, 20, 20, 40, 74 e RATATE 1T. Essa é a configuração que ficou aqui para o computador. Mudando agora aqui para um outro aplicativo, que é o Typhoon Burner. Se a gente for olhar aqui as informações da memória, né, que eu estava até atrás de saber qual era o chip que a empresa Changqing Memory Technologies usa nessas memórias aqui, inicialmente eu entendi que poderia ser Micron, poderia ser Samsung, ou poderia ser Nanya. Geralmente são esses três que são utilizados aí para essas memórias da Gloway como da Asgard. Só que nesse caso, a própria Changqing Memory Technologies, conhecida lá na China como CXMT, ela produz já os chips de memórias para as memórias RAMs dela. Ela é a maior fabricante de DRAM que existe lá na China. Então, ela fabrica esses chips e ela coloca esses chips na memória dela. Então, aqui as informações a gente tem Global International CO LTDA, Series ABSIS, tem aqui os part numbers, serial numbers dela, JEDEC DIN label, configuração aqui da própria memória, 16 GB, 2RX8, PC4 2400T, que é a memória de referência dela, sem o XMP ativo, 2400. E temos mais umas informações aqui com relação à capacidade da memória, 16 GB, organizados em memórias aqui de 2 GB de memória, né? Totalizando aí 16 em cada um desses pentes. Só que essas memórias aqui, pessoal, ela não é ranking 1, tá? Ela é ranking 2. Isso tem alguma interferência na prática com relação ao uso das memórias no computador para trabalho e para jogos? Não vi. Não vi nada de diferente de outros kits de memórias mais caras, como o TeamForce, como o Corsair, como o Hyper Fury. São memórias que funcionam iguais essas memórias mais caras aí de ranking 1, pelo que eu percebi. Eu não vi diferença visível no uso dessas memórias com relação a isso. Então, voltando aqui para as informações do Typhoon Burner, ela é produzida lá em Shenzhen, na China. A revisão dessas memórias aqui é 4100H, B0, de 8 layers, né? Ela é feita em 8 camadas. Aí eu tenho aqui a empresa que fabrica ela, Changqing Memory Technologies, o part number dela, densidade do die, está aqui em 22 nanômetros. Essas memórias elas poderiam ter um pouquinho de nanômetro a menos, mas pelo fato de ser memórias de baixo custo,
eles trabalham ainda com a tecnologia de 22 nanômetros para esses modelos aqui de memória da Gloway, né? Ela está produzindo memórias hoje em 15 nanômetros e tem, agora já para 2022, na produção de novos módulos de memórias, segundo o roadmap da empresa, vai trabalhar com memória já no chip no tamanho de 10 nanômetros, pelo que eu vi. Então aqui a gente tem as composições, tem o clock de frequência, né, os mínimos timings, delays da memória, o read latency and supported da memória aqui, suporte voltagem dela vai de 1.20 a 1.35 volts, XMP certificado para 1600 multiplicado por 2 dá 3.200 MHz, conforme vocês estão vendo aqui. E que empresa é essa, CXMT? Vamos dar uma olhada aqui, eu andei pesquisando sobre essa empresa e aqui você tem a fábrica dela, né? Os equipamentos que ela usa para criação desses chips de memória DRAM, tanto para celulares, ela fabrica esses chips de memórias para celulares de baixo custo e também para memórias para desktop. Aqui tem um pouquinho mais aqui da fábrica. Aqui está o símbolo dela, né? CXMT. E saindo aqui dessa tela, vamos para essa outra aqui. E aí a gente tem algumas informações aqui que eu encontrei na internet sobre a empresa, né? Recentemente tive a oportunidade de aprender mais sobre o fabricante chinês de DRAM, a Chengxin Memory Technologies, conhecida como CXMT, com sede em Hefei, na China. Eu tinha inicialmente falado que eu achava que era lá em Hong Kong, mas na verdade ela é em Hefei, que ela fica lá na China, sediada lá. É um fabricante de memória, né, para memórias de telefone, como eu falei, de baixo custo e PCs também para computador. Essa empresa foi fundada em 2016, ela vinha de um grupo derivado da Gigadevs, mudou para o nome Innon Introduct, se eu não me engano, e depois ela passou para CXMT, o nome da empresa hoje. O que é que eu posso falar mais sobre essa empresa? Aqui vocês estão vendo a sede dela, onde ela fica lá em Hefei, na China. E a fábrica dela com 65 mil metros quadrados, capacidade de 120 mil chips por mês produzidos e com um nó de tecnologia que ela já está começando a trabalhar a partir de 2022, 10G1 e 10G3. Existe ainda um roadmap que essa empresa ela pretende atingir com as tecnologias que ela vai produzir até o 10G5, trabalhando já com DDR5 e LPDDR5 para memórias tanto celulares quanto para computador. E as tecnologias que ela vai usar no futuro pelo roadmap dela até 2025 vai estar em 10G5. Aí aqui eu tenho mais algumas outras informações sobre a empresa, né? Vocês podem até pesquisar aqui na internet depois se vocês quiserem conhecer mais sobre a CXMP. E é isso. As memórias são boas. Eu só notei que elas esquentam um pouco a mais do que aquilo que eu gostaria. Inclusive, quando está em alta carga de trabalho, se você for colocar o dedo lá no dissipador da memória, por exemplo, você não aguenta ficar com o dedo encostado lá muito tempo, porque a temperatura provavelmente ela está acima de 42 graus. Eu não tenho uma pistola de monitoramento de temperatura, mas só em você colocar o dedo lá e ver pelo toque, você vê que ela esquenta um pouco mais do que o que eu gostaria. Só que essas memórias têm outra vantagem, elas têm uma garantia de lifetime, ou seja, qualquer problema que acontecer com ela durante seu tempo de vida, você pode entrar em contato com a Gloway, enviar essas memórias para eles lá e eles fazem a troca dessas memórias por outra. Então, já tem uma vantagem aí na garantia ser vitalícia. E pelo preço que essas memórias foram compradas, eu acho que vale muito a pena. Para vocês terem uma ideia, 64 GB de memória dessas marcas mais caras, você iria gastar aí na média de mais de R$ 2.000. E essas memórias custaram a metade disso. E funciona do mesmo jeito que essas memórias mais caras que estão aí no mercado funcionam. Tanto a Gloway, quanto a Asgard, quanto a Cuso e outras marcas de memórias que existem lá na China, são memórias para vários tipos de públicos diferentes. Eles têm memórias de baixo custo, memória intermediária e memórias mais caras. Consequentemente, eles usam materiais mais premium para construir essas memórias, vendendo elas por um preço mais competitivo com relação a essas outras marcas mais famosas.
A China, aonde fica a sede da CXMT, ela não é conhecida ainda globalmente, mas ela é muito forte e atuante lá na China. Para vocês terem uma ideia, a China ela consome mais da metade da produção delas de DRAM hoje lá no mercado chinês. Ou seja, as memórias que vão para o mercado global, a metade disso já é consumido lá na própria China pelas empresas e pelas pessoas que ali estão. Eu acho que vale a pena fazer a importação das memórias da Gloway. São memórias boas, como eu mostrei para vocês. E em outros vídeos aqui no canal eu vou trazer para vocês qual é o desempenho real delas com o processador Ryzen 9 5900X e um RTX 3070 da Gainard, modelo Phantom, para vocês terem uma ideia aí, mais ou menos de como é que funciona a estabilidade aí dessas memórias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos ainda. Ativem as notificações, compartilhem o vídeo, deixem um comentário de vocês sobre o que vocês acharam aí do unboxing da memória Gloway. E qualquer dúvida que vocês tenham com relação à importação, como foi que eu fiz, se eu fui taxado, não fui, qual o preço, como é que a gente pega a promoção, como é que eu entro em contato com o vendedor, podem deixar aí nos comentários que eu respondo para vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.